Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes de Israel. Juízes, capítulo de número 3. Hoje vamos estudar a partir do verso de número 7. Aos que nos visitam, geralmente, ouvimos exposições de textos bíblicos. Escolhemos um livro das Escrituras e vamos capítulo por capítulo estudando e ouvindo a voz do Senhor e aplicando a voz do Senhor ao nosso coração. E começamos há 2 semanas uma nova série de estudos no livro dos Juízes, livro bastante esquecido, mas muito rico para a nossa igreja e para os nossos dias. E hoje nós vamos estudar boa parte do capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. Antes, olha aqui para mim rapidinho. Você concorda comigo quando eu digo que o convencional, o normal, não nos assusta? Admite que o que chama a atenção dos nossos olhos, o que salta aos nossos olhos é algo ou alguém não convencional. Recentemente eu estive na casa dos nossos irmãos Thomas e Maíra. São missionários que congregam conosco. E como eu me senti num ambiente não convencional. A princípio, eu vi um enorme cachorro brincando com um coelho e com um porquinho da Índia. Quando nos sentamos à mesa, eu ouvi as crianças reclamando. Para mim isso é um milagre. Mãe, a salada já acabou, mãe. E por fim eu tomei um susto, irmãos, quando eu vi crianças de 4 anos andando de bicicleta sem rodinha. Você já viu isso? Minhas filhas, uma com 6, outra com 9, ainda não andam sem rodinha. Eu estava com o pastor Thomas, missionário Thomas, conversando no pátio. De repente o filho dele, Vitor, passou com a bicicleta e quando eu notei a ausência das rodinhas, eu disse, meu Deus do céu, esse missionário deve ter alguma unção especial da Alemanha. Só pode. Thomas, como é que esses meninos já andam de bicicleta sem rodinha? A resposta dele me assustou ainda mais. Ele disse, Renan, eu tirei os pedais. Eu falei, como é a história? Os pedais? Não foram as rodinhas, não. Ele disse, também tirei as rodinhas. Eu tirei as rodinhas e os pedais. E aí eu fiquei mais confuso ainda. Como assim? Pedais, rodinhas, o que é que você tirou? Tirei os 2. E aí ele me explicou que na Alemanha esta é uma maneira tradicional de se aprender a andar de bicicleta. As crianças não têm rodinhas, mas elas também não têm pedais. Elas andam de bicicleta como se estivessem numa espécie de patinete. Empurram com os pés e vão tentando se equilibrar. Eu nunca vi isso antes, gente. Tinha que ser na Alemanha mesmo, né? Gostei da ideia. No dia seguinte fui à oficina mais perto de casa e cheguei para o cara lá e disse, amigo, eu quero que você tire os pedais das bicicletas das minhas filhas. E o cara olhou para mim, como é a história, homem? Eu disse, eu quero que você tire os pedais. Ele disse, senhor, aqui eu tiro rodinhas, pedais não. Eu falei, não, mas eu quero que você tire os pedais. Senhor, eu insisto, a criança não pode andar sem pedal, ela precisa do pedal. E eu disse, eu também insisto, meu amigo, eu vou pagar, tire aí os pedais logo dessa bicicleta. E aí ele me perguntou o que é que eu queria e eu expliquei para ele também. Dias depois eu fui à calçadinha com as meninas e foi uma graça, irmãos. As meninas tentando empurrar, né, tentando andar de bicicleta sem rodinha e sem pedal, e todo mundo que passava parava, né, e meio que olhava assim de lado. Um cara foi, voltou, ficou olhando, parou e disse, amigo, você vai matar essas meninas. Eu acho que ele imaginou que as bicicletas estavam quebradas e que eu estava com preguiça de consertar. Por vezes as pessoas me paravam. E aí eu tinha que explicar, vocês estão diante de uma maneira não convencional de se aprender a andar de bicicleta. Se fosse uma bicicleta com rodinhas e pedais, ninguém me parava. Concordam? As bicicletas eram comuns, não chamavam a atenção. Porque é o não convencional que chama a nossa atenção. O nosso Deus, irmãos, não é muito convencional. Por vezes ele age de maneira inesperada e imprevisível. Pensamos, por exemplo, que ele vai salvar Israel através de Saul,
rei de Israel, homem alto e forte, mas não. Ele derruba o gigante Golias com um pastor de ovelhas que jamais tocou numa espada. Pensamos que ele vai falar ao profeta Elias através do ribombar dos trovões, mas não. Ele resolve falar através da brisa suave. Por vezes, Deus age de maneira inesperada. Não me refiro aqui ao seu caráter, ele é imutável. Não estou pensando também na revelação da sua palavra, ela é clara. Deus é muito claro no que espera de nós. Estou pensando no modus operandi de Deus. Nem sempre Ele faz a mesma coisa. Nem sempre Ele usa as mesmas pessoas para as mesmas coisas. Por vezes, Deus resolve surpreender o seu povo, salvar o seu povo, abençoar o seu povo de maneira inesperada. É o que temos no texto de hoje. Um avivamento inesperado sobre o povo de Deus. E talvez você esteja aqui precisando de um avivamento. Eu sei que eu estou. E se você está aqui e veio buscar a Deus, esteja orando e pedindo ao Senhor, derrama, Pai, um avivamento inesperado no nosso meio e aviva o nosso coração para a glória de Deus. Juízes capítulo de número 3, a partir do verso de número 7, a pedido de alguns irmãos, eu vou ler o texto inteiro hoje, certo? E louvado seja Deus por isso. É tão bom quando eu escuto isso. Pastor, leia todo o texto. A maioria das vezes é, pastor, diminua a mensagem, diminua a mensagem, diminua a mensagem. Vocês não sabem o tanto que eu me dedico a isso, irmãos. Me dê 1 hora, por favor. E ao longo da mensagem você vai perceber que se você não aguenta 1 hora de mensagem, o problema não está comigo, está com você. Porque quando Deus derrama um avivamento sobre nós, a igreja passa horas aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Juízes capítulo 3, verso 7, a palavra do Senhor nos diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se então a ira do Senhor, de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Verso 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras, ou seja, Jericó. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram, com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono,
Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Muitos detalhes, hein? Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram, outro detalhe que eu acho talvez desnecessário: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Está na Bíblia. Casaram-se ou cansaram-se de esperar. E como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim. E os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Na ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, uma expressão para gordos, como o rei. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Verso 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Vamos orar, queridos? Senhor, eu quero te pedir por graça e misericórdia. Porque eu sei que todos nós nos parecemos com os israelitas. Pensamos que não, mas somos todos iguais. Nossa vida cristã se parece mais com uma montanha-russa. Ora estamos no alto, ora estamos nas profundezas. Ora, Senhor, estamos fervorosos, ora nos encontramos frios e indiferentes. E certamente diante de mim há pessoas que estão no tempo do frio espiritual. Tenha misericórdia de nós. Nos surpreenda com a Tua palavra e com a Tua presença. E aqueça o nosso coração outra vez. A fim de que saiamos daqui muito diferentes de como entramos. Toda glória será para o Senhor. E nós estaremos satisfeitos e felizes em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. As mensagens iniciais trataram de nos apresentar duas introduções e um breve resumo. A primeira introdução nos apresentou as conquistas incompletas do povo de Israel. Os israelitas conquistaram a terra de Canaã, mas não completamente. Não expulsaram os cananeus e terminaram por viver entre eles. A segunda introdução nos apresentou a avaliação de Deus sobre o que o povo não fez. Deus chamou o que o povo não fez de desobediência. E o resultado foi: se eles viviam entre as pessoas de Canaã, agora eles vivem entre os falsos deuses de Canaã. A segunda introdução também era um resumo. Nos apresenta todo o período histórico do livro dos Juízes de Israel. Depois de duas introduções e um breve resumo, estamos prontos para entrar na seção mais longa do livro, que vai do capítulo 3 ao capítulo 16, e que foi chamado pelo pastor presbiteriano Dale Davis de a salvação de um Deus cheio de longanimidade. Por que ele nos diz isso? Porque o povo peca
peca e se afasta de Deus. Mas o Senhor não cessa de amar o povo e de persegui-lo com graça incomparável. Isso acontece dentro de um padrão. Do capítulo 3 ao 16, há um padrão recorrente. O povo peca contra Deus e se afasta do Senhor. Deus, por sua vez, disciplina o seu povo com graça e misericórdia, entregando-o ao domínio dos seus inimigos. O povo então clama ao Senhor por salvação e livramento. E por fim, Deus levanta um juiz, um libertador, que os liberta dos seus opressores. Veja então que temos uma espiritualidade que oscila. Os israelitas estão numa montanha russa, ora lá em cima, ora lá embaixo. Ora adorando a Deus, ora adorando a falsos deuses. Mas a mensagem do livro não está nas pessoas, lembrem-se disso. A mensagem do livro está em Deus, que não desiste do seu povo, não importa onde ele esteja, nos altos ou nos baixos da montanha russa. O que temos no texto de hoje é este mesmo padrão, porém com uma nota de surpresa. Deus quer sim salvar o seu povo, Ele quer sim avivar o seu povo, mas isto Ele faz de maneira não convencional. Ele derrama sobre o seu povo um avivamento inesperado, através de pessoas que não poderiam viver o que viveram não fosse a mão poderosa do nosso Deus. Somos iguais aos israelitas. Por vezes, esfriamos na fé. Por vezes, abandonamos o Senhor. Mesmo estando aqui, domingo após domingo, nosso coração pode estar distante. E se não fosse a graça dele, estaríamos fisicamente também distantes. Se você está assim, se encontra entre nós, a minha oração é que Deus derrame um avivamento sobre o seu coração e que hoje você saia daqui restaurado, renovado, avivado para a glória de Deus. A grande pergunta é como Deus faz isso? Como Ele derrama um avivamento inesperado sobre a sua igreja? Como Ele pode fazer isso aqui, hoje, entre nós? Eu listei no seu boletim 3 respostas a partir dos 3 juízes do capítulo 3. E eu gostaria que você me acompanhasse agora neste novo formato do nosso boletim, e ele ainda não está completamente acabado, há algumas informações que precisam de retoques e mudanças. Nós temos mais espaço para a mensagem, as perguntas de reflexão seguem logo abaixo, e por fim nós temos as sugestões de leitura, livros que nós indicamos para o estudo da palavra do Senhor. Hoje, nós temos 3 respostas então para a pergunta: como Deus aviva o seu povo? Em primeiro lugar, nós podemos dizer o seguinte: a fim de trazer avivamento à igreja, ao seu coração e ao meu coração, Deus enche pessoas com o Espírito Santo. Geralmente, quando a gente fala em Espírito Santo, as pessoas dizem, no mínimo, amém. O texto começa então com o nosso padrão, o padrão de sempre, o padrão do capítulo 3 ao capítulo 16. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Verso 7 que lemos. E o que o Senhor reprova? 2 coisas aqui no texto. Os israelitas primeiro se esqueceram de Deus, o seu Deus. E depois serviram aos Baalins e a Azerá, deuses, pequenos deuses dos cananeus. Veja que eles não se tornaram ateus. Eles não podem estar sofrendo de uma perda de memória recente. Eles ainda se lembram do Êxodo. Eles são recém-chegados a Canaã, ouviram dos seus pais sobre a graça de Deus em arrancá-los do Egito, conduzi-los através do deserto e entregar em suas mãos a terra de Canaã. Eles não se esqueceram da história de Deus.
Eles se esqueceram do Deus que atua na história. Pouco a pouco, Deus foi se tornando secundário, menos importante, acessório. Eles conhecem a história, mas não se lembram dela constantemente, não a visitam regularmente. O Evangelho perdeu o sabor em sua boca. Isso não significa dizer que eles se tornaram ateus. Deram as costas ao verdadeiro, mas se prostraram diante dos falsos deuses. O que Deus faz diante da prostituição espiritual? Deus não abandona o seu povo. Louvado seja o seu nome por isso. Ele disciplina o seu povo. Com graça e misericórdia, Deus disciplina o seu povo, entregando os israelitas nas mãos de um rei que tem por nome "sou duplamente terrível". É a tradução do termo Cushã-Risataim. Deus é contra o povo e entrega o povo nas mãos do rei da Mesopotâmia. E o povo é subjugado por este rei duplamente terrível por 8 longos anos. E você me pergunta, Deus está amando o povo? Sim, Deus está amando o povo. Isto é salvação, Renan. Viver 8 anos sob o poder de um rei terrível, isto é alguma salvação? É alguma boa notícia? Talvez seja o ar. Sim. Através deste pequeno exílio, Deus está provocando no coração do povo um desejo por salvação. Vocês queriam servir os falsos deuses? Vejam o que eles vão fazer a vocês. Vocês queriam adorar os falsos deuses, mas se tornaram escravos dos falsos deuses. E ao longo da escravidão, eles vão clamando por salvação e por livramento e voltam ao Senhor. Funciona, funciona. Porque nos diz, o verso de número 9, que quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador. Deus não abandona o seu povo. Quem é este primeiro libertador do livro dos Juízes? Ele se chama Otoniel. E o autor sagrado nos dá algumas informações acerca dele. Ele é filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Os estudiosos nos dizem que estas informações estão aqui para nos falar do pedigree de Otoniel. Ele não é qualquer pessoa. Ele vem de uma família famosa. Seu nome é nobre. E sua história é marcada por conquistas. Por exemplo, o autor já nos disse no capítulo 1 que ele conquistou uma cidade inteira para poder ter sua esposa em casamento. Não estamos diante de alguém qualquer. Estamos diante de um grande guerreiro, que vem de uma família de vitoriosos guerreiros. Então nós pensamos, é por isso que Deus o escolheu. Porque ele é o cara. Ele tem tudo que Deus precisa. Ele tem recursos, ele tem dons, ele tem habilidades. É por isso que Deus o escolheu para salvar o seu povo. É natural que pensemos assim, porque o mundo nos ensina isso. Os melhores vencem, os mais fortes devoram os mais fracos. Só os mais inteligentes e mais ricos conseguem as coisas na vida. Não funciona assim com Deus. Porque diz o verso de número 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O verso 10 continua: o Senhor entregou Cushã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Quem depende de quem aqui? É Deus que depende de Otoniel e dos seus dons e talentos? É Otoniel que carece do Espírito Santo de Deus. Ele não vence porque tem dons e talentos ou riquezas.
mesmo que tivesse a maior riqueza do mundo, ele não seria suficientemente poderoso para destronar este rei. Ele vence porque de maneira sobrenatural o Espírito do Senhor vem sobre ele e o leva a fazer coisas extraordinárias no poder de Deus. Resultado, o avivamento. Ele vence o rei da Mesopotâmia. E o povo desfruta de um tempo de paz, 40 anos de paz. Mas o verso 11 não termina com paz. O verso 11 nos diz: e a terra teve paz por 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Esta é uma pista evangélica. Nenhum juiz, nenhum rei, nenhum profeta, nenhum homem nesta terra, por mais cheio do Espírito que seja, pode nos dar a verdadeira paz. Precisamos de Deus. Quais são as aplicações desta primeira sessão do nosso texto, querido? O que poderíamos dizer deste primeiro episódio? Eu acho que há 3 grandes aplicações, mas eu vou guardar uma para a segunda divisão. Vou fazer apenas 2 a partir de perguntas. Primeira pergunta: como não vivemos um declínio espiritual? O que precisamos fazer para proteger o nosso coração de um esgotamento ou da frieza espiritual que muitas vezes nos alcança? Precisamos de algo muito simples, mas que por vezes é esquecido. Precisamos de memória, lembrança. Precisamos visitar e revisitar o Evangelho todos os dias da nossa vida. O que foi que aconteceu com os israelitas? Eles se esqueceram de Deus. Eles ainda têm a história de Deus no seu HD, mas eles não vão mais saboreá-la. O Evangelho, a graça de Deus que os tirou do Êxodo e que entregou em suas mãos de graça a terra de Canaã, já não é mais especial no seu coração. Por vezes vivemos isto. Esfriamos na fé. Entramos no reino de Deus, chegamos à igreja pela pregação do Evangelho, mas logo começamos a pensar em outras coisas. Em 5 passos para a prosperidade, em 10 passos para a vitória financeira. Começamos a ouvir outras mensagens, a desejar outras coisas, e Deus e a sua grande mensagem ficam de lado. Quando percebemos, já estamos prostrados diante de falsos deuses, que recebem muitas vezes os nomes que cristãos escolhem dar. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua 2ª carta, diz aos cristãos do primeiro século que querem crescer em Cristo e encontram dificuldades. Ele não diz: vocês precisam se esforçar mais, ofertar mais, perseverar mais nesta ou naquela obra. Não, Pedro não diz isso. Pedro diz aos cristãos que vivem em perseguição, mas que querem crescer em Cristo, não querem viver um declínio espiritual. Sabe o quê? Vocês precisam se lembrar do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que eu repito as mesmas coisas sempre, diz Pedro. A igreja do primeiro século. Como, irmãos? Como manter o que é realmente importante diante dos nossos olhos? Deus tem seus meios. E o pastor presbiteriano Timothy Keller, comentando o texto de Juízes, nos dá 3 sugestões para manter o Evangelho diante dos nossos olhos sempre. Primeira delas: valorize a ceia do Senhor. Há cristãos para quem nenhuma diferença existe entre participar ou não da ceia, mas se esquecem do seu grande propósito. Ela é uma foto do que realmente importa. Ela é uma foto do que não podemos deixar para trás. O Senhor poderia ter dito: eu quero que vocês se lembrem dos meus milagres. Não poderia? Poderia ter dito: eu quero que vocês se lembrem do sermão da montanha.
Eu quero que vocês se lembrem disso ou daquilo. Eu quero que vocês se lembrem da minha ressurreição. Mas não. Ele disse aos seus discípulos: eu quero que vocês se lembrem da minha morte. Quando Paulo foi a Corinto, ele disse aos coríntios: eu resolvi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Porque Cristo crucificado é o coração do Evangelho. É Deus salvando o homem pecador para a glória do seu nome. Valorize a ceia do Senhor. Ela é um meio de graça para lembrar a sua mente e o seu coração do que realmente importa nesta vida. Segunda sugestão do pastor Timothy Keller: meditem, não apenas leiam a Bíblia. O que ele quer com esta palavra? Meditem. Por vezes lemos a Bíblia por religiosidade, para fazer a leitura anual, para chegar ao término do ano e falar: li a Bíblia outra vez. Alguns fazem pior, fazem da Bíblia um livro, sei lá, de superstição mística diária. Não, eu vou ler hoje a Bíblia porque ele vai me guardar dos problemas. Usam a Bíblia com propósitos errados. Alguns vão ler a Bíblia porque precisam ensinar. Seminaristas, não façam isso. Vão ler a Bíblia para preparar a aula. O cara não lê a Bíblia dia nenhum, mas porque tem a aula domingo ou tem a aula na terça, aí ele vai ler a Bíblia. Está errado. Precisamos ler a Bíblia, queridos, não para ter informações, não para ter proteção. Precisamos ler a Bíblia com cuidado e regularmente, para ouvir a voz do nosso Deus. Precisamos ler a Bíblia diariamente, com cuidado, não para saber da geografia, da história, não para conhecer os personagens da Bíblia. Se você não conhecer todos eles, você ainda irá para o céu se conhecer a Cristo. Você precisa ler a Bíblia para conhecer o seu Deus, que capítulo após capítulo revela uma faceta da sua glória. Terceira aplicação, ou terceira sugestão do pastor Timothy Keller: frequente o culto dominical da sua igreja e valorize a vida comunitária, os pequenos grupos. Por quê? Ele está pensando na mutualidade da vida cristã. Precisamos uns dos outros. Vez por outra eu vou esfriar, vez por outra você vai esfriar. Precisamos de alguém que continuamente nos lembre o Evangelho. Precisamos estar em contato com pessoas que tenham compromisso com o Evangelho e que vão constantemente nos lembrar e nos trazer para o que é mais importante. Pequeno grupo não é para tomar café e comer biscoito, irmãos. É para estudar a Bíblia, orar uns pelos outros e lembrar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Segunda aplicação que nós podemos fazer a partir deste texto: como viver um genuíno avivamento. Nós precisamos de um avivamento. E como nós podemos viver um avivamento? Este texto nos sugere algumas respostas. Primeira, tenha certeza que Deus está por trás das circunstâncias da vida. Quem foi que entregou o povo de Israel nas mãos do rei da Mesopotâmia? A Bíblia diz que foi Satanás? A Bíblia diz que foi por acaso? Você leu comigo. Quem entregou os israelitas nas mãos do rei da Mesopotâmia? Pode dizer, irmão, não é heresia não, isso é bíblico. Foi Deus. Não foi Satanás. Não foi por acaso. Não foi porque fulano quis. Não foi porque Beltrano tensionou. A porta se fechou. A dificuldade apareceu. A doença surgiu. O bolso apertou porque Deus permitiu, irmão. Pode fazer campanha, pode quebrar o laço, pode saltar, pode pular. Se Deus não quiser, você vai permanecer na prova. Porque através das dificuldades, e você não está vendo isso,
Deus está chamando o seu coração de volta. Ele está criando no seu coração o desejo por retornar à sua presença. Não pense, cristão, nem por um minuto, que o controle da sua vida está nas mãos de outra pessoa que não o nosso Deus. Quer viver um avivamento? Perceba a escravidão do pecado. Os israelitas desejaram servir os falsos deuses, terminaram seus escravos por 8 longos anos. Dê lugar aos seus desejos. Brinque com os seus pecados. Seja cativado pelos falsos deuses da nossa era. E em breve você estará preso aos mais terríveis pecados. E talvez você esteja assim hoje. Cercado, preso e tentando sair e não consegue. Já se perguntou por quê? Meu Deus, por que este pecado não me abandona? Por que esta tentação me persegue? Por que não consigo sozinho? Porque você não pode. Deus está usando este pecado para gerar no seu coração um desejo por salvação. Você não pode se libertar. Você precisa clamar ao libertador de Deus. Pecado, por mais absurdo que pareça, está a serviço da glória de Deus e da alegria do seu coração. Se você é um cristão, você se entristece com o pecado. Você luta contra o pecado, mas não consegue se livrar. Corra para Deus, amigo. Você precisa dele. Amém, queridos? Quer viver um verdadeiro avivamento? Volte-se para o libertador que Deus levantou. Tem muita gente se voltando para muitos libertadores. Fulano tem unção, Beltrano tem isso, Beltrano ora, Beltrano não sei o quê. Deus levantou um libertador cheio do seu espírito. E este libertador trouxe salvação ao povo de Israel. Milhares de anos depois, Deus levantou o último libertador e juiz do seu povo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele nasceu por intervenção do Espírito Santo, se lembram disso? E o seu ministério foi pautado na autoridade do Espírito Santo. Lucas capítulo 4 nos fala que Jesus foi a Nazaré, cidade onde cresceu, abriu o rolo do profeta Isaías e disse à congregação que ali se reunia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para trazer libertação aos cativos e para abrir os olhos dos cegos. Ele me enviou para proclamar o ano da graça do Senhor. Avivamento não se conquista com boas obras. Salvação não se alcança com dízimos e ofertas. É graça de Deus. Sabe qual é a boa notícia? O libertador já veio. E Deus o levantou na cruz do Calvário. A única diferença é que Otoniel e todos os outros juízes vieram, viveram, morreram e passaram. O grande juiz de Deus morreu por nós, como oferta no nosso lugar. Mas ele apareceu a João na ilha de Patmos. E no capítulo 1 do livro do Apocalipse, ele disse a João: é verdade, eu morri, eu estive morto, mas eis que agora vivo para todo sempre. Ao ressuscitar, ao terceiro dia, Jesus permaneceu com os seus discípulos por mais alguns dias, mas chegou ao fim. Ele voltou ao Pai, nos deixou órfãos? Não. Ele derramou sobre a sua igreja o Espírito Santo que em nós habita e que está no nosso meio. No avivamento de Otoniel, o Espírito estava sobre um homem. No avivamento de Jerusalém, o Espírito desceu sobre toda a igreja. Resultados do avivamento de Jerusalém, só ler o livro de Atos. Você vai perceber as evidências, é muito diferente do que a gente vê. Por exemplo, se Deus derramar o seu Espírito de maneira inesperada sobre nós,
e o nosso coração for reavivado para amá-lo como nunca antes, tenha certeza, você amará a palavra de Deus. Grande pregador do século passado, Martin Lloyd-Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele disse que toda vez que Deus quer derramar um avivamento sobre a história, sobre a igreja na história, Ele primeiro derrama um avivamento sobre a sua palavra. Pregadores começam a abandonar suas ideias, começam a abandonar suas invenções, começam a abandonar a moda, começam a abandonar o que preferem e voltam a proclamar a palavra de Deus. A igreja que não conseguia ouvir sermões de 10 minutos, agora quer ouvir 2 horas de mensagem, porque ela entende que quando a palavra de Deus é proclamada, Deus está entre nós, nós o vemos face a face para a sua glória. Então, se você não consegue ouvir uma mensagem de 51 horas, o problema está no seu coração. Ore, porque você consegue filme, você consegue jogo do Flamengo, no meu caso do São Paulo, e com sofrimento. Quando é a palavra de Deus, você, meu irmão, no avivamento de Esdras, leia Esdras. Esdras abriu a palavra de Deus, começou a ler. E quando ele parou, já era escuro. O dia inteiro pregando a palavra. E o povo dizia: ensina-nos, sacerdote, a palavra de Deus, porque ela nos revela Deus. Se um avivamento descer sobre nós, nós vamos amar a evangelização dos perdidos. Vamos deixar de briguinhas de igreja, e não sei o que, bererê e barará, e vamos cair no campo para fazer o que o Senhor nos manda. Se um avivamento descer entre nós, você vai gastar menos com o seu hobby, o seu sonho, e você vai tirar do bolso o seu dinheiro, às vezes com sacrifício, para investir em missões. Se um avivamento descer sobre nós, você vai amar colocar a sua vida a serviço do reino de Deus. A minha oração, irmãos, é que este avivamento desça sobre nós. Não podemos fabricar. Alguns homens pensam que podem. Não podemos. Nós só podemos orar e esperar com o povo de Deus, dizendo: Senhor, derrama sobre nós um avivamento genuíno. Como Deus faz isso? Como Deus derrama um avivamento sobre a sua igreja? Segunda resposta. E nós a encontramos entre os versos 12 a 30, a maior seção do nosso capítulo, a fim de trazer avivamento à sua igreja. Deus faz de pessoas desprezadas seus grandes instrumentos. Não se alegrou com o Espírito Santo? Se alegre com isso, meu irmão. Eu e você estamos aqui. Ou você pensa que é um bonitão e que não precisa da graça de Deus? O padrão é o mesmo. Depois de Otoniel, o povo abandona a palavra de Deus. O povo precisa de pregadores do Evangelho. Nós todos precisamos de pregadores do Evangelho. Quando eles desaparecem, irmãos, a igreja entra em crise. Ore por pregadores do Evangelho. Por homens que não têm compromisso com homens, mas estão totalmente comprometidos com Deus. Orem por isso. Otoniel passa, e o povo outra vez abandona o Senhor. E o que Deus faz? Deus ama o povo, disciplinando-o com graça e misericórdia. Agora como? Entregando o povo às mãos do rei de Moabe, Eglon, um rei gordo. Por várias vezes o texto nos diz que ele era gordo. Provavelmente para nos informar que engordou com os tributos pesados sobre o povo. Provavelmente para nos dizer que engordou com o trabalho barato de Israel. O povo abandona o Senhor, Deus disciplina o seu povo, entrega o seu povo a Moabe. E sob o rei de Moabe eles ficaram 18 anos. Outra vez você me pergunta: que amor é este? 18 anos.
Será que Deus está fazendo isso conosco? 18 anos sob um rei que lucra às nossas custas, sob um rei que pisa no mais fraco. Que salvação é esta? Outra vez Deus está criando no coração do povo o desejo por salvação. Vocês queriam adorar os falsos deuses? Vocês abandonaram o evangelho e foram adorar os falsos deuses, vocês vão se tornar escravos deles. Dá certo? Dá. Outra vez diz o texto no verso de número 15, que novamente os israelitas clamaram ao Senhor. E o Senhor lhes deu um libertador, chamado Eude. As informações que temos dele: ele era um homem canhoto, filho do benjamita Gera. Talvez você não note isso. Às vezes você precisa de algum auxílio. Mas você sabe o que significa Benjamim? Benjamim significa filho da mão direita. E aqui o autor está nos dizendo que Eude é canhoto. Em outras palavras, ele está dizendo que talvez ele tenha nascido na família errada. Ele nasceu na família da mão direita, mas ele é canhoto. Mais do que isso, ele está nos dizendo que Eude era desprezado, porque ser canhoto na antiguidade era ser alguém de segundo escalão. Os grandes guerreiros eram destros, ele era canhoto. O texto hebraico parece nos dizer que ele era canhoto porque a sua mão direita era deficiente, ele era incapaz de usá-la. Você tem um homem que nasceu na família da mão direita, que é canhoto, e que não pode usar a mão direita, ele é desprezado. Ninguém dá nada por ele. Ninguém espera nada deste homem canhoto. Será que Deus pensa como os homens? Deus ama surpreender os homens e levantar os desprezados para abater os soberbos. Ninguém dá nada por ele. Por isso ele vai a Moabe, entra na presença do rei e fica com o rei sozinho. Provavelmente os guardas disseram: tem perigo não, ele é deficiente, não tem armas, é canhoto, ele não vai fazer nada. Surpresa. Diz o verso 21, que Eude estendeu a mão esquerda, improvável. Apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Ninguém esperava por isso. Ninguém dava nada por este homem. Mas Deus usa os desprezados desta vida para exaltar a sua glória e o seu nome. Ele mata o cara. Ele acaba com o opressor. Ele sai da casa do rei de Moabe, volta às terras de Israel e diz: vamos, Deus nos entregou os moabitas e o que temos? Um avivamento. Através de um homem desprezado, esquecido, canhoto. Quais são, queridos, os ensinamentos que nós podemos ter desta porção, ou a partir deste episódio? Eu acho que Eude nos aponta em duas direções. Primeiro, ele nos aponta ao Calvário. Ele nos aponta para Cristo. E depois ele nos aponta à igreja. Como Deus salva a humanidade? Através de alguém que foi desprezado, como Eude. Talvez você fique inquieto com a história de Eude. Como assim? Deus salva o seu povo através de um homem que mata o seu inimigo, que mete a faca no bucho dele, depois o deixa lá morrendo sozinho. Duas coisas. Se lembre do que eu disse na primeira mensagem. Israel é instrumento de Deus para exercer justiça sobre o povo de Canaã. Foi Deus quem disse isso.
Outra coisa, a mensagem central aqui não é como a maneira de Eude de alcançar vitória. A grande mensagem do texto é como Deus se alegra em usar pessoas desprezadas. Como foi que Deus salvou o povo? Levantando um juiz no meio do povo. Sabe o que isso significa? Que Deus nunca está longe do seu povo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei o que perturba o seu coração. O que eu sei é que o nosso Deus jamais está longe. Ele está sempre perto do seu povo. Foi o que disse Mateus, falando sobre o nascimento de Jesus. Ele vai nascer e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Mas ele não é apenas o Deus próximo, ele não é apenas o Deus que entra no nosso mundo para estar ao nosso lado, para nos salvar. Ele é o Deus que se permite ser desprezado. Ele não nasce num palácio, ele nasce entre animais. Ele não cresce em Roma, ele não cresce em Atenas, ele cresce em Nazaré. Ele não ensina no templo de Jerusalém, ele ensina no meio da rua entre as pessoas, sequer tem onde reclinar a sua cabeça. Ele tem uma morte de criminoso. É acusado e julgado injustamente. E termina preso na cruz do Calvário. Alguém parado aos pés da cruz não tinha ideia de que ali estava o Filho de Deus. Pessoas em torno da cruz não tinham a visão do que Deus estava fazendo naquele momento. No entanto, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: ali Deus estava pegando o mundo de surpresa, porque o mundo esperava um grande campeão, guerreiro, político, rico, poderoso. Deus salvou o mundo com um homem pendurado numa cruz. E aquele homem era a pessoa mais bela, rica e santa do universo. Mas ele foi desprezado. Cuspiram nele. O pregaram à cruz. Fizeram pouco caso dele. Nós podemos chorar ao assistir o filme de Mel Gibson. Mas devemos também saltar de alegria. Porque o seu desprezo na cruz significa para nós aceitação eterna nos céus. Porque ele foi ferido, como disse o profeta Isaías, eu e você seremos curados. Porque ele foi desprezado, eu e você somos recebidos na presença do Pai e estaremos sempre sob os seus cuidados. Então Eude aponta para Cristo. Não leia o Antigo Testamento sem os óculos de Cristo. Ele é a mensagem central de toda a Bíblia. Mas Eude também aponta para a igreja. Deus ama usar o seu povo a fim de edificar a sua igreja. E todos aqui querem, de alguma forma, participar na edificação da igreja. Deus ama usar canhotos, desprezados, mas Ele também usa destros, abastados. Deus usa Otoniel, mas Deus usa Eude e vai usar Sangar. E nós todos temos problemas com estes personagens porque somos parecidos com eles. Há pessoas entre nós que são muito parecidas com Otoniel. E isto pode ser um problema constante no coração. Por quê? Porque Otoniel pode imaginar que é o cara. Você pode pensar: Deus me escolheu porque eu tinha algo a oferecer. Você pode imaginar: Deus me quer porque eu tenho recursos. Deus me quer porque eu falo bem. Deus me quer porque eu tenho isso. Deus me quer porque eu tenho aquilo. Não se iluda. Isso é um ataque à graça de Deus. Eu vi um anúncio de uma igreja que dizia: você precisa de Deus e Deus precisa de você. Não existe nada mais contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Deus não precisa de você.
Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do seu talento, ele não precisa de nada do que você tem. Sabe por quê? Porque tudo que você é, tudo que você tem já é dele, mesmo que você não saiba. Como já disse um santo de Deus, não há 1 centímetro desta terra sobre o qual Cristo não possa dizer é meu. Tudo é dele, para a glória do seu nome. Não pense então, Otoniel, que Deus precisa de você. Se você quer ter parte no reino de Deus, quer servir os seus irmãos, dependa do Espírito Santo do Senhor. Sem Ele, você não vai fazer nada no reino de Deus. Mas por vezes temos problema mesmo com o Eude que vive dentro de nós. Nos sentimos desprezados, diminuídos, humilhados. O mundo faz isso conosco. Às vezes a família faz isso conosco. Por vezes a igreja pode fazer isso conosco. E aí nós sofremos com esse complexo de inferioridade. Não somos capazes. Não temos o que é necessário. E não nos engajamos porque nos sentimos pequenos. Gosto de lembrar do professor George Scott. Eu já contei isso a vocês antes. O grande missionário Hudson Taylor estava recrutando jovens para trabalhar na China. Ele estava na Inglaterra. E ele chamou os jovens a uma igreja, e na fila estava um senhor de idade sem uma das pernas. Ele entrevistou vários jovens, de repente chegou o senhor George Scott. E ele olhou para o George Scott e disse: amigo, por que você quer ir à China se você só tem uma perna? E o professor disse: eu quero ir à China, missionário, com apenas uma perna, porque eu não vejo os que têm 2 pernas entrando nos navios. Meu irmão, o que você acha que vai fazer para Deus na China com apenas uma perna? George Scott respondeu: missionário, creia no seu Deus. Eu vou fazer grandes coisas para Ele, porque Ele que é grande estará comigo no campo missionário. Não sei se você se sente assim. Eu me sinto assim. Mas eu tenho certeza absoluta que a graça que me trouxe até aqui vai me levar até o dia de Cristo, e que eu farei tudo o que Deus espera que eu faça, não porque posso, mas porque Ele me dará graça para tal. Se você tem problema com isso, eu quero que você escute o que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Não precisa abrir o texto, apenas me escute. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 26 ao verso 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Estão se achando alguma coisa? Ou não se acham nada? Pensem nisso. Poucos eram sábios segundo os padrões do homem. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Está se gabando de quê? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Não divide sua glória com ninguém. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, outra vez, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Otoniel, soberbo, orgulhoso, você está em pecado contra o Evangelho. Nada do que você tem Deus precisa. Deus o salvou por graça e ponto final. Eude, que constantemente se sente inferior, desprezado, você está igualmente em pecado contra o Evangelho. Porque Deus o fez filho para a glória do seu nome. E você foi aceito em Cristo Jesus para sempre. Então não permita que o seu coração seja dominado por estes personagens ou seus perigos. Por fim, queridos, como Deus traz avivamento à sua igreja.
Não sei se é porque estou falando de avivamento, mas o que eu estou suando hoje é uma maravilha. Espero que seja espiritual, né? E agora me colocaram aqui água de coco, irmãos. Estou ficando chique. Mas tem algum contraindicativo para quem fala? Não. Colocaram aqui, eu vou beber, viu? Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Terceira resposta do nosso texto: a fim de trazer avivamento à sua igreja, Deus entrega grandes vitórias a pequenas pessoas. Chegamos ao último verso, ele é curto. Então eu vou ser breve, não se preocupe. E somos surpreendidos. Encontramos algo inesperado. Não, estamos diante de um outro juiz. E não é surpresa encontrar um juiz no livro dos Juízes. O que nos surpreende é a brevidade e a falta de informação sobre o juiz. Sabemos que Otoniel vem de Judá. Sabemos que Eude vem de Benjamim. Sangar vem de onde? Não sabemos. Não sabemos onde ele nasceu. Não sabemos se ele é judeu ou cananeu convertido ao Deus dos judeus. Não sabemos de que cidade ele veio. Os estudiosos se dividem, dizendo que Sangar, filho de Anate, significa ou ele recebeu seu nome a partir de um deus cananeu. Isso significaria uma conversão de um cananeu ao Deus dos judeus, ou ele vem da cidade de Bet-Anate, que fica à fronteira da Filístia, e faz sentido porque ele vai lutar contra os filisteus. Não sabemos então muita coisa acerca deste homem, mas o que sabemos é suficiente. A informação que temos é poderosa, porque este homem, sobre quem não sabemos muitas coisas, derrotou num único dia 600 filisteus, os mais terríveis e persistentes inimigos de Israel na época. Não sabemos de onde ele veio, não sabemos de sua origem, não sabemos da sua cidade, não sabemos quantos anos ele tem, nem onde ele nasceu, nem onde vai morrer. A única coisa que sabemos dele é que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Perceba a mensagem. Ele não é um guerreiro. Ele não é um soldado. Provavelmente ele é um fazendeiro. E David Jackman, comentarista do texto, diz que ele pegou o que viu em primeiro lugar. Ele viu um instrumento de trabalho da fazenda. Tomou aquele instrumento e partiu para o campo de batalha, sem saber o que iria acontecer. Nós sabemos. O Espírito de Deus que estava com Otoniel, o Espírito de Deus que estava com Eude, desceu sobre este homem desconhecido, e pelo braço forte do Senhor, ele derrotou 600 filisteus numa única batalha. Por que temos este texto? Para acentuar o ponto anterior. Ele está aqui para dar ênfase a esta verdade. Deus pode sim usar Otoniel, que vem de uma brilhante família e que tem alguns recursos. Mas Deus também pode usar um desprezado chamado Eude. Se ele pode usar Otoniel e também pode usar Eude, é certo que ele pode usar um fazendeiro chamado Sangar. Quando Deus está com alguém, este alguém se torna maioria no campo de batalha. Quais são as aplicações para terminar, queridos? Que este verso das Escrituras pode nos oferecer no dia de hoje. Eu tenho algumas. A primeira delas: não tente domesticar o seu Deus. Ele é selvagem, indomável. Eu estou tirando esta expressão das últimas páginas do segundo livro das Crônicas de Nárnia.
Quando Aslan, o grande leão que representa Cristo, coroa as crianças, reis e rainhas de Nárnia, de repente ele desaparece. E Lúcia, a menor, vai a uma varanda e percebe que Aslan está se afastando. E ela começa a chorar, porque fica a se perguntar por que ele se foi. Eu o amo tanto, eu o queria por perto, ele acabou de me coroar rainha, eu sou uma criança, eu quero a presença dele. Um castor se aproxima, e em Nárnia os bichos falam regularmente. E diz: Lúcia, ele não é um leão domesticado. Ele é selvagem. Ele vai e vem quando bem entende melhor. Talvez para você seja apenas uma literatura infantil. Mas C.S. Lewis estava pregando o Evangelho e ensinando verdades bíblicas. Por trás desta passagem, ele está pintando uma verdade bíblica que por vezes deixamos de lado. Não podemos dissecar o nosso Deus. Não podemos compreendê-lo exaustivamente. Não podemos colocá-lo dentro de uma caixa que construímos. Ele não se permite dominar. Não é você quem o dirige, não é você quem dita as regras, não é você que faz a agenda de Deus. Ele é livre e é soberano. E eu acho que este texto está nos dizendo isso. Quando pensamos que estamos dominando Deus, já sabemos tudo de Deus, ele levanta um Eude, ele levanta um sangar, e nós ficamos maravilhados, dizendo: eu não sabia que Deus podia fazer uma coisa assim. Isso nos protege, irmãos, da adoração idólatra. Isso nos empurra para a verdadeira adoração. O que são ídolos? Senão deuses feitos por mãos humanas, que podem ser controlados por homens e mulheres. Levem os deuses para lá, levem os deuses para cá. Vamos deixar oferendas diante deles, para que eles nos entreguem as bênçãos. Deus não funciona assim. Você pode jejuar, você pode deixar sua oferta, você pode subir a escada de joelho e descer plantando bananeira. Deus não é glorificado neste tipo de adoração. Porque se você consegue o que quer de Deus através do que você faz, a glória é sua. Você que jejuou bem, você que orou muito, você que deu uma boa oferta, você que fez isso ou aquilo. Mas se você espera e confia no Deus gracioso das Escrituras, Ele vai lhe dar tudo o que você precisa de graça. E a glória será dele. Segunda aplicação, segundo o ensinamento deste verso das Escrituras: não se sinta incapaz no reino de Deus. Deus pode usar pequenas pessoas para realizar grandes obras a fim de glorificar o seu nome. Otoniel vem de uma família nobre, mas diante do rei da Mesopotâmia ele é desse tamanho. Eude, coitado, desprezado dentro e fora de casa, nasceu na família dos destros, mas é canhoto. Sangar sequer é judeu, provavelmente. Nunca pegou uma espada na mão. Mas Deus pode usar pequenas pessoas para a glória do seu nome. Se sentem incapazes, pequeno no reino de Deus? Às vezes eu vejo que alguns cristãos se sentem apenas cristãos. Não somos pastores, não somos obreiros, não somos. Portanto, não podemos fazer. Você pode, meu irmão. Deixa eu lhe dar uma notícia, talvez você não saiba disso. O maior pregador do século XIX chamava-se Charles Spurgeon. Já ouviu falar nele, pelo menos aqui neste púlpito, algumas vezes?
Charles Spurgeon nunca frequentou um seminário formal. Ainda assim, com 17 anos, Deus o levantou como pregador na Inglaterra. E multidões de pessoas vinham de toda parte para ouvir sua mensagem. E as pessoas ficavam se perguntando onde ele estudou. E ele dizia: na Bíblia Sagrada. Com Deus. Não estou dizendo que Deus não usa Otoniel. Não estou dizendo que não devemos ir aos seminários. Devemos. Eu fui. Estou voltando. O que eu estou dizendo a você, cristão, é que você pode realizar grandes obras para Deus com ou sem seminário, porque Deus está com você. Ouvimos recentemente o pastor pregando a nossa igreja, Dr. Carlos Alberto. Também, como Charles Spurgeon, jamais frequentou um seminário formal. E veja o que Deus falou ao nosso coração. Século passado, fomos abençoados com outro doutor, Martin Lloyd Jones, médico assistente da coroa da Inglaterra. No pleno exercício do seu trabalho, ele foi chamado ao ministério, abandonou sua profissão e foi pregar o evangelho. E Deus fez dele o maior pregador do século passado. Sabe o que eu e você precisamos? Do Espírito Santo de Deus. De muita comunhão com o Deus que caminha conosco através deste livro. Por fim, queridos, a última aplicação que este verso nos sugere: arrisque-se por Cristo e por sua igreja, como Sangar fez pelo povo de Israel. O louvor pode se aproximar. Eu já vou terminar. Mas ainda tem alguns minutos, meu irmão. Você sabe por que Davi foi ao campo de batalha contra Golias? Já se perguntou? Ele foi ao campo de batalha contra Golias, mesmo sem ser um guerreiro. Não era um soldado profissional, mas ele foi. Porque os profissionais estavam fugindo. E o nome do seu Deus estava sendo profanado. E ele não aguentou. Vocês não vão fazer isso com o nome do meu Deus. Sabe por que ele derrotou Golias? O texto de 1 Samuel nos diz isso no capítulo 17. Você que fica aí divinizando Davi, lembre-se dos seus pecados. Ele não foi Deus. Quando ele foi lutar contra Golias, ele foi claro. E ele disse a Golias: Deus vai me entregar a sua cabeça, não para que o meu nome seja grande. Não. Deus vai me entregar a sua cabeça. E toda a terra saberá que há um Deus verdadeiro em Israel. Sabe por que os apóstolos se arriscaram por Cristo? Porque, segundo Pedro, as autoridades de Jerusalém, eles não conseguiam parar de falar do que ouviram e do que viram. Cristo estava morto na cruz do Calvário. 3 dias depois, ele se apresenta no meio deles. Os discípulos entregam a própria vida para levar o evangelho às nações, porque Cristo lhes é valioso, irmãos. Você e eu brincamos de cristianismo. Sentamos nos nossos bancos confortáveis. Irmãos queridos e preciosos estão sendo decapitados agora. Você pensa que é de hoje? A mídia está nos mostrando isso agora. Perseguição existe desde sempre. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles descobriram o que Davi descobriu no Salmo 63. Senhor, Tu és melhor do que a própria vida. Cristo é valioso para você? De verdade mesmo? Você vai se arriscar pelo nome dele?
Você vai arriscar a própria vida, o próprio negócio, o próprio coração para levar o seu nome às nações? Cristo é valioso como você canta, como eu canto. Quanto dos nossos recursos serão deixados para o avanço do seu nome? Nós gastamos com o que adoramos, irmãos. Nós adoramos o que amamos. Não estou falando isso porque Pedro nos mostrou um gráfico. Mas se o dízimo é constantemente esquecido por seu coração, se não há desejo por ofertar na presença de Deus, você precisa de um avivamento espiritual. Provavelmente você está prostrado diante de falsos deuses e nem sequer se dá conta. Cristo é valioso mesmo. O que os nossos filhos serão? Grandes profissionais, grandes médicos, grandes juristas, ou grandes homens e mulheres de Deus para a glória do seu nome? Uma bicicleta com rodinhas e pedais não chama a nossa atenção. O que salta aos nossos olhos é algo não convencional. Por vezes Deus age assim. Lembre-se, não estou falando do seu caráter. Não estou falando do que Ele quer de nós. Isto é claro, imutável, Ele não é ambíguo. Estou falando do seu modo operante. E como Ele, por vezes, nos surpreende com ondas de avivamento. Ele pode usar Otoniel. Ele pode usar Eude. Ele pode usar Sangar. Não precisamos de todos os detalhes. Não precisamos dissecar o nosso Deus. Não precisamos saber tudo acerca dele. Precisamos confiar no que já sabemos. Coloque-se de pé, por favor.